Boa noite a todos, né? Mais uma vez, a UME Alvorada. A cada 15 dias nós transmitimos ao vivo para trocarmos ideias, não é, a respeito de temas do Evangelho segundo o Espiritismo ou temas doutrinários da doutrina espírita. E hoje nós temos nosso irmão Verno Kraemer, que trabalha junto à área de estudos do Espiritismo. E ele vai falar para nós o título Pelos Caminhos de Jesus. Então, antes de passar ao nosso irmão, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Então, eu peço aos irmãos que possamos todos nós mentalizar Jesus com muita confiança. O seu semblante iluminado, talvez irradiando, nos envolvendo, certamente nos envolvendo na sua luz, Mestre. Aqui estamos para compreender um pouco mais do Evangelho, dos seus ensinamentos, compreender, Senhor, para que a nossa vida se torne cada vez melhor neste planeta que Deus nos deu por misericórdia para que pudéssemos evoluir. E já agradecemos, então, a equipe espiritual que tanto nos ampara, Senhor, e pedimos a permissão para iniciar esta atividade da noite de hoje, que assim seja. Então, meus irmãos, um breve recado também que eu lembrei neste momento. As casas ainda, na sua maioria, se encontram fechadas, mas nós temos, em Alvorada particularmente, não é, que é a nossa UME, União Municipal Espírita, nós temos as casas atendendo virtualmente, pelo WhatsApp, pelo telefone. Então, é bom a gente saber disso, porque às vezes as pessoas procuram ajuda ou não têm ajuda, precisam de alguém para desabafar, para colocar suas dores. E o movimento espírita tem o atendimento espiritual, né, que visa reerguer aquele que está caído. Então, nas casas espíritas nós temos, na maioria das casas, e brevemente, posteriormente, nós iremos divulgar através do Facebook os números das casas espíritas que são ofertados para essa atividade de amparo. E também lembrando que muitos irmãos nossos passam necessidade quanto à questão alimentar, o alimento, as roupas. E também as casas espíritas, na sua maioria, não pararam a atividade de atendimento às famílias que necessitam, que são trabalhos organizados, muito bem pensados, né, para reerguer aquele que está caído também. Nós voltaremos a esse assunto neste mês, onde trabalhamos a preservação da vida, não é? O Setembro Amarelo. Teremos na UME também atividades mais direcionadas também nesse sentido, pelo nosso irmão Bruno Godinho e João Felício, que será também divulgado as datas. Mas já estou roubando um pouco de tempo do nosso irmão Verno, e o nosso irmão preparou com tanto carinho e amor esse tema, Pelos Caminhos de Jesus. Verno, muito obrigado, fica à vontade. Obrigado, Sandro. Queridas irmãs, caras irmãos, muito boa noite. Desejando que a paz de Deus esteja presente no coração de todos. Dizer da grande alegria de nos encontrarmos através da UME Alvorada, aonde nós nos vinculamos com o trabalhador da doutrina espírita, aonde nós aprendemos e vivemos os ensinos e os princípios do Espiritismo. Então isso nos traz muita alegria de estar junto com vocês. O modo virtual não impede que os nossos sentimentos, que as nossas emoções também se conectem, compartilham-se mutuamente, posto que sabemos que são energias e eles não têm barreiras físicas para a propagação desses sentimentos quando sinceros e nutridos de forma mútua. O tema de hoje, Pelos Caminhos de Jesus, ele surgiu como proposta da leitura desta obra que tem esse mesmo título
vou mostrar aqui para vocês. Aqui está ela, do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, pelos caminhos de Jesus. E da obra Boa Nova, que é do espírito Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier. A primeira obra, Pelos Caminhos de Jesus, ela foi organizada em 25 capítulos. Não teremos a pretensão de abordá-los a todos, mesmo porque o tempo não se dispõe para isto. Mas vamos nos centrarmos em um capítulo em especial. E a Amélia Rodrigues nos informa que estes capítulos são os caminhos que Jesus percorreu na Terra quando esteve aqui conosco há mais de 2000 anos. E são as histórias contadas na espiritualidade, as histórias narradas na espiritualidade, quando trata sobre estes pontos. Esse é muito interessante, porque nós estaríamos, então, nos apropriando de passagens evangélicas do Cristo sob a ótica espiritual, de como isto é narrado na espiritualidade. Então, são 25 capítulos muito interessantes. Pelos caminhos de Jesus. Não há dúvida que nós temos caminhos curtos e largos, ou mais estendidos. Os caminhos curtos são aqueles que são os atalhos, onde nós optamos ou pelo desespero, ou pelo crime, ou pela violência. São caminhos que abreviam a nossa jornada e, por consequência, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Os caminhos largos são aqueles que vêm como decorrentes da embriaguez dos sentimentos, pelo desregramento do coração, que muitas vezes eles demoram mais de uma existência para se perpetuarem. E aí nós vamos encontrar na literatura espírita vasta essa referência sobre isto, trazendo que às vezes as pessoas começam numa existência para que na segunda ou terceira existência, ainda embriagados pelos sentimentos ou pelo desregramento das emoções, aquilo vai se estendendo. Por isso que é largo. Mas a proposta do espírito de Amélia é justamente optar por um caminho, o caminho da vida, o caminho que Cristo nos ensinou. A proposta da vida segundo Cristo. E é neste viés que nós vamos conversar. Os hebreus foi o povo escolhido por Cristo para estar junto conosco aqui na Terra. Mas os hebreus eram um povo perseguido e escravizado há muitos séculos. Era um povo que convivia com a violência pelos seus tiranos, pelos seus ditadores, pelos seus sucessivos governos transitórios, que eles se submetiam, seja faraós, seja imperadores, sejam reis. Ora, com a ótica política. E em outro momento, com a questão religiosa. E em outros momentos, com as duas questões de formas concomitantes. Esse povo hebreu,
ele se dividia em partidos. Basicamente, 4 partidos. Que inclusive nós vamos encontrar isto lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro deles, muito conhecido, os fariseus. Eles eram, a sua característica era ser intolerantes e combatiam Cristo. Em que pese Cristo também ser um judeu. Mas eles combatiam. Mesmo sendo um povo escravizado e Cristo sendo judeu, eles também aplicavam o mesmo combate com relação a ele. Os saduceus era a classe da aristocracia. Estavam preocupados em manter o patrimônio e a posição social no meio aonde ele se encontrava. O terceiro eram os zelotes, que estes se opunham a Roma. Eles se dedicavam à oposição a Roma, inclusive de forma violenta. E por último, os essênios. Este era uma parte dos judeus que vivia isolada à beira do Mar Morto, porque eles visavam preservar a cultura dos seus ancestrais. Nesse povo todo, esse povo judeu, é aonde Cristo volta, melhor dizendo, vem junto de nós aqui na Terra. E vamos entender o porquê ele escolheu este povo. E aí a referência a gente encontra também sob a ótica espiritual na obra Boa Nova. Quando Humberto de Campos, espírito, vai nos dizer que quando Cristo chega à sua mãe Maria, nos seus 30 anos, e diz para ela: mãe, agora eu vou cumprir a vontade de meu Pai e trazer aos homens o reino de Deus na terra. Para tanto, vou me dirigir ao deserto da Galileia, para lá encontrar o meu primo, o Batista, João Batista, que era filho de Isabel, que era irmã de Maria, para que lá nós conversemos. E se despediu da mãe dele. No deserto, ele encontra o primo dele. E lá eles traçam um diálogo fraterno sobre os propósitos de Deus na terra. Acerta com João Batista alguns pontos da tarefa que se inicia e diz para o primo: você retornará antes de mim, o que se concretiza, porque Herodes, o rei Antipas, acaba lhe condenando, retirando a cabeça do seu corpo. Cristo acaba saindo do deserto e vai ao oásis de Jericó. Ali descansa uma noite, retoma suas forças e segue na caminhada até Jerusalém. Quando ele chega lá, ele vê um grande templo de um importante rabino judeu e um imenso movimento de pessoas levando as suas oferendas para que agradasse ao Deus único.
todo o povo de Israel, que todo judeu acreditava. E eram as mais variadas oferendas, todas materiais. Os mais abastados traziam carneiros, ovelhas vivas, para que o rabino sacrificasse, visando a purificação dos pecados. As pessoas mais simples levavam animais menores, pombos, coelhos, galinhas. E aqueles mais humildes, muitos pobres, retiravam do seu próprio sustento material, muitas vezes um ovo, um saco de farinha, para que entregasse no templo a sua oferenda. Isso era da tradição judia. Mas Cristo está sentado num ponto alto da escadaria que dá acesso. E olha aquele movimento. E um sacerdote, de nome Hanã, observa aquele judeu. E pelas suas características, ele identifica que é judeu, mas não de Jerusalém. Aproxima-se de Cristo e pergunta para ele o que ele estava fazendo ali. Mestre, olha para o sacerdote e lhe diz: eu vim construir o reino de Deus nos corações dos homens. O sacerdote olha intrigado para o mestre, como que quase zombando dele. Ele indaga: qual é o senhor que ele está a financiar a tua pregação? E o mestre diz: nenhum. Aonde fica o teu templo? E Cristo diz: no coração dos homens. O sacerdote, com a túnica representativa do cargo que assumia e da posição social que tinha de destaque entre os judeus, se alinha, como a que postar-se na frente do mestre, simples e humilde. Ele indaga nossa alta prepotência: por acaso conheces Roma ou Atenas? Porque eram os grandes centros econômicos, culturais e políticos do planeta na época. E a resposta do mestre é uma sabedoria: conheço o amor e a verdade. O sacerdote ainda não entende. Ele indaga: tem ciência do código da corte provincial e das leis do templo, que eram as leis de Moisés? Cristo, mais uma vez, com ternura, olha para o sacerdote e lhe diz: conheço a verdade de meu Pai. E novamente reforça: farei a construção do reino dele no coração dos homens. O sacerdote irritado agora lhe diz então: cadê o mármore? Cadê o mármore do teu templo, então? Cristo diz: é o sentimento. E qual é o cinzel para trabalhar no mármore? A boa vontade dos homens. Nós ainda
passados 2 milênios, nós somos ainda muitos sacerdotes. Porque estamos preocupados com os templos materiais, enquanto que a construção do reino de Deus é em nossos corações. Cristo, no início da sua caminhada, deixou claro isso. Ele sai dali e vai para Galiléia encontrar com os apóstolos para fazer os convites para que o seguissem. Na sequência, ele dorme na casa de Simão Pedro. Cura a sogra de Pedro. Cura inúmeras outras pessoas da comunidade. E aquelas notícias se espalham na região. Da Palestina à Jordânia. Todas as aldeias ficam sabendo destes feitos e de um homem chamado Jesus de Nazaré. Alguns duvidavam e pensavam, de Nazaré, que era a cidade, não poderia sair nada, porque era um vilarejo de passagem. Lá não tinha nada. E jamais poderia sair dali o Messias. Como os judeus acreditavam. O Salvador. Mas na Galiléia, a terra era fértil. O que se plantava dava em abundância e fartura. No mar, na sua água doce do lago de Genezaré, fartamente saía a alimentação dos peixes. E naquele local, nas margens do lago de Genezaré, num pequeno monte, é que Cristo vai pronunciar a magna carta da humanidade. Junto aos judeus, junto a esse povo que nós descrevemos rapidamente no início, junto desse povo que anelava a guerra, que buscava a violência, através do Messias que todos acreditavam que viriam, pois havia sido prometido por Moisés e profetizado pelos profetas. As pessoas chegavam-se naquele dia radiante. O pequeno grupo de apóstolos já estavam formados. Simão Pedro e seu irmão André, Tiago maior e João, filhos de Zebedeu, o Levi, o coletor de impostos, que transforma-se em Mateus. Todos já haviam sido magnetizados pela palavra do Rabi. Todos já haviam lhe prometido amor e queriam segui-lo. Mas naquele dia, Cristo preparava-se para levar essa mesma proposta para as nações na terra.
Por isso que naquele dia haviam judeus, palestinos, israelitas, egípcios, muçulmanos, romanos, todos reunidos, aguardando a fala do Messias, vindos até ali por ouvir os feitos que ele havia feito. Eram pessoas humildes e pobres, aonde a dor do estômago era de fome, porque em que pese a abundância da terra e da farta alimentação, a tirania dos romanos lhes subjugavam toda a comida. E eles tinham que trabalhar para pagar impostos e atender à vontade de César. As pessoas ali chegavam movidas com a certeza de que na mão do Salvador estaria a espada libertadora do jugo romano. Eram crianças, jovens, adultos, idosos, mulheres, anciões, a todos reunidos. Cristo caminha entre eles. Deambula entre os grupos familiares e conhecidos que se formavam sentando ali na relva. Uns na sombra, no descanso da sombra. Outros sobre a incidência da luz solar. Mas todos estavam marcados e oprimidos pela dor, pela aflição. E Cristo, o poeta celestial, posiciona-se no centro dessa população que ali estava e inicia com uma voz suave, mas com uma voz que cativa, que magnetiza e que envolve a todos que lhe escutam. Alguns estavam de costas para o mestre rabino, mas mesmo assim foram tocados pelo som da voz de Jesus. Carinhosamente se voltam, buscando a origem, e enxergam aquela figura excelsa. Era um judeu, um simples judeu, filho de carpinteiro. E naquela linguagem espiritual, ele começa a falar das leis divinas. E inicia onde a conversa do sacerdote Hanã termina. Vim cumprir a vontade de meu Pai, de nosso Pai, e construir no corações dos homens o reino de Deus. Mas as pessoas que ali estavam eram famintas, materialmente falando.
Mas aquela fala que ecoa nos corações da que ali estavam, ela prevalece sobre a miséria material. Porque ela tem a fartura das leis divinas. Ela tem a força de preencher os vazios que os homens construíram nos seus templos de mármore. Dos deuses que os povos antigos e os povos atuais constroem, trazendo um tom de divindade. E ele vai a cada bem-aventurança, libertando as pessoas que ali estão do cativeiro romano e da ignorância humana. Somente o Rabi, que significa mestre na língua hebraica, possui esta condição na terra para nos libertar. Naquele dia maravilhoso, na hora mais clara do dia, a voz dele ecoa, buscando os corações dos homens. Aqueles que anelavam a guerra, que justificavam a violência para a solução dos seus problemas, tornaram-se pacíficos e pacificadores. Aqueles que estavam escravizados pelas paixões, pelos vícios, libertam-se e começam a viver a lei do amor. Aqueles que chegavam com a certeza de que Roma era o inimigo, se convencem que eles são irmãos, assim como eles, e que Deus é único, e que Deus é amor. As pessoas despertam para outra fome, para a fome da justiça divina, para a fome da verdade espiritual e pela carência de amor que se tinha presente. Três caminhos nós citamos no início da nossa conversa: o curto, o largo e o caminho da vida ensinado por Jesus. Quando nós nos conscientizamos disto, cabe a nós a escolha e o caminho a percorrer. Mas nós temos uma certeza: assim como as pessoas que lá estavam, a promessa do Mestre, que independente do caminho que nós escolhemos, Ele sempre estará do nosso lado para refazer o convite do caminho da vida. Isto foi há mais de 2000 anos. E quando nós nos sintonizamos com a espiritualidade, com esses planos espirituais, é como se nós estivéssemos ainda naquele monte.
ouvindo aquelas palavras peregrinas de luz e de salvação. É algo muito pessoal, mas ao mesmo tempo é algo grandioso na nossa jornada. Nós preparamos uma música dos irmãos Tim e Vanessa, cujo nome é Aos Pés do Monte, que foi o tema do caminho de Jesus que nós nos preparamos para esta noite. A música tem esta proposta de levar os nossos pensamentos, de que cresçam os nossos valores morais e nós mais facilmente nos vinculemos a estes planos da espiritualidade. Por isso é o pedido que cada um conecte o seu coração com esta música e escute, imaginando a voz do Mestre Rabi falando no Sermão da Montanha.
pessoal, mantendo esta atmosfera espiritual, convidamos a todos a juntos realizar a prece de encerramento. Deus Pai, Mestre amado, Tu que nos sondas, conhece os nossos corações. Tu que trouxe a proposta para nós da construção do reino de Deus em nossos corações. Estamos aqui, Senhor. Nos ampare, fazendo-nos um ser melhor, mais justo, humilde, que pratica o perdão e que vive a caridade. E principalmente, Senhor, que ame incondicionalmente a todos. Muito obrigado e que assim seja. Muito obrigado, queridas irmãs, caros irmãos, e muito boa noite.